VBA no Excel para iniciantes. Série Review, aula final. A você inscrito no canal Programado Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar nossos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar fazendo o carregamento dos dados dos nossos filhos do TrueView para as textbox, onde ao clicar no objeto do nosso filho, vai estar trazendo os valores correspondentes às textbox adicionadas ao formulário, certo? Então bora para nossa planilha. Esse é o arquivo que estamos trabalhando, lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Então eu vou clicar aqui em formulário e vai chamar o nosso formulário, certo? Observe que, só recapitulando, aqui me aparece o nosso cabeçalho, certo? Observe aqui a nossa linha 1. Aparece África, América, Ásia, Australásia e Europa, certo? Observe que ao clicar em cada um, me aberta aqui os nossos filhos, certo? Os nossos filhos nada mais é do que são esses nomezinhos aqui, pessoal. Aqui é representado o nosso pai e aqui os nossos filhos, a hierarquia aqui do controle TrueView. Então no vídeo de hoje, ao clicar no nosso pai, ele simplesmente vai só vai expandir aqui os nossos filhos, certo? Porém, ao clicar no nosso filho, eu vou querer que ele traga as informações correspondentes a esse nó, certo? E apareça aqui nas nossas textbox. Lembrando que aqui é a textbox 1, a 2, a 3, a 4 e esta a 5, certo? Então, bora programar? Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Já que na nossa plataforma do VBE, caso seu projeto não esteja aparecendo, você clica em Exibir, Project Explorer. Aqui temos a nossa pasta de trabalho e aqui o nosso form, certo? Lembrando que não renomeamos, então está com o nome padrão, usei form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. Aqui temos o nosso objeto TrueView, vou clicar com o botão direito sobre ele. Vou fechar aqui minha janela dos projects. Então observe aqui, nosso TrueView 1, não renomeei o seu name, certo? Então está com o nome padrão. E aqui também não renomeamos. Observe que aqui é a nossa textbox 1, 2, 3. Observe que muda aqui o valor na propriedade name, certo? Conforme eu seleciono o objeto. Aqui a 4 e aqui a 5, certo? Só lembrando que no objeto 5, como o texto pode ser maior do que nos outros, eu alterei a propriedade multiline aqui do nosso textbox. Observe, multiline de false para true, certo? Observe que nas demais, a propriedade multiline está como false, certo? Porém, a da textbox 5, por ser um campo de observação, está como true, ou seja, o texto vai ser quebrado, certo? E também alterei a propriedade aqui scroll bar, tanto para a propriedade 3, certo? FM scroll bar boot, ou seja, vai ser adicionado conforme o tamanho do texto, uma barra tanto na horizontal como na vertical, certo? Dependendo do tamanho do texto. Então vamos lá. Para a gente poder programar aqui a rotina para, ao clicar no nosso TrueView, fazer o carregamento aqui dos dados, eu vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que me apareceu aqui o primeiro evento dele, certo? O principal evento, ou seja, o Before Label Edit. Mas no caso, a gente não vai estar trabalhando com essa rotina. O evento que vamos estar trabalhando do TrueView será o evento NodeClick, ou seja, ao clicar no nó, alguma ação será feita, certo? Então vamos encontrar aqui, observe que eu estou selecionando a propriedade NodeClick do nosso TrueView. Pronto. Já estou com a propriedade aqui NodeClick aberta. Agora eu vou apagar o evento anterior, só para não nos confundirmos, certo? Então aqui, entre o Private Sub e o Edge Sub, vamos executar nossa rotina. Observe que aqui ele me traz a referência bival, certo? Node as ms.ctlib.node, ou seja, aqui eu tenho um parâmetro, certo? E eu vou trabalhar com esse parâmetro node, que é passado aqui através do bival. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou declarar duas variáveis, uma chamada w, as worksheet, do tipo worksheet, ou seja, vou trabalhar com a guia, e vou declarar também uma variável última linha, as long, certo?
Como aqui tem poucos dados, eu poderia botar do tipo inteira, certo? Mas eu vou deixar long aqui, caso o projeto venha a crescer. Então, basicamente, observe o quê? Que dessa vez, eu não vou buscar os dados na sheet 1, e sim na sheet 2, certo? Observe que tem vários dados. E observe que conforme eu clique aqui na cidade, observe que ela possui a sua população, a sua expectativa de vida, a sua capital, seu texto aqui, sua observação e demais informações, certo? Observe que cada cidade tem uma informação diferente. E qual vai ser a ideia? A ideia, ao clicar lá no objeto, que ele vai se expandir aqui as cidades. Ao clicar na cidade, ele vai me trazer essas informações aqui nas text box, certo? Então eu vou estar trabalhando diretamente com a sheet 2 dessa vez. Então vamos voltar aqui para o VBA, para o nosso VBA e vamos programar agora. Observe, só executando aqui, vamos observar um detalhe. Ao eu clicar aqui no nosso NumPy, observe que nada acontece, certo? Basicamente ele só expande, ele não traz nenhuma informação para cá, certo? Então, vamos só garantir que realmente ele não vai trazer nenhuma informação quando eu vou trabalhar agora com a rotina NodeClick, certo? Porque ao clicar aqui no nosso NumPy, eu não quero que ele traga nenhuma informação, quero apenas que nos nossos fios essa informação seja trazida, certo? Então, para isso a gente vai usar uma verificação if para verificar se foi clicado no NumPy. Caso seja, nada vai acontecer. Caso for no noFilho, ele vai executar a ação sequencial, certo? Então vamos lá. Vou novamente dar um duplo clique no nosso TrueView. Voltando aqui para a nossa rotina que já declaramos nossas variáveis. E eu vou fazer a verificação seguinte. If se node, observe que eu estou trabalhando aqui com o node aqui do Bival. Node.key, o key é a chave, certo? E quem é a chave aqui no caso, vou arrastar aqui para o lado. E observe que a chave aqui vai ser os cabeçalhos aqui da nossa sheet 1, certo? Que são os cabeçalhos que aparecem lá nos nossos NumPy, certo? Então aqui eu estou verificando o que? Se o node key, ou seja, a chave do nó, for África, por exemplo, aqui eu digito África. E eu vou fazer essa lógica para os 5, certo? E para eu verificar se é um ou outro foi clicado, eu vou colocando o OU, que no caso aqui é OR, certo? Então, novamente eu vou repetir o node.key, ou seja, vou verificar se a chave foi igual agora Américas. Lembrando que tem que digitar conforme está aqui, certo? Se não for, ele não vai reconhecer. Ou se o nosso node.key foi igual a Ásia. Para quebrar a linha, basicamente basta dar um espaço, colocar um underline e dar um enter, certo? O VBA vai entender que é a mesma linha de comando. Então vamos observar aqui que a próxima vai ser node.key. Nossa chave vai ser verificada se é Australásia, certo? Lembrando que esse arquivo eu peguei da internet aí. Estou fazendo apenas uma adaptação sobre ele. Ou se o meu node.key for igual a Europe. E agora eu acrescento basicamente nosso tem, certo? Então, perdão, aqui eu esqueci de colocar o OU, certo? Então o OU, observe que agora saiu da linha vermelha para a linha atual, certo? Para a linha de comando verdadeira aqui. Observe que se eu apagar o OU aqui, novamente vai ficar em vermelho porque o VBA entendeu que eu quebrei a linha, porém não reconheceu. Para eu quebrar a linha é necessário que eu coloque o underline. E para dar continuidade a ela, no caso nesse comando, é necessário que eu bote o OU, certo? Que aqui é a mesma linha de comando. Então observe que as palavras que ficarem azul são as palavras do próprio vocabulário do VBA, e as linhas em preto são as que eu programo, certo? Então aqui eu estou verificando o que? If, se a minha chave do nó for África, ou minha chave do nó for Américas, ou a minha chave for Ásia, ou a minha chave for Australásia, ou a minha chave for Europa, então ele vai fazer alguma coisa, certo? No caso, ele não vai fazer nada.
certo? Porque eu não vou botar nenhum comando aqui antes do else. Porém, else, observe aqui, else, ou seja, se não, se a minha chave não for nenhuma dessas, ou seja, vai ser a minha chave vai ser os nossos filhos, certo? Então, se for os nossos filhos, o que vai acontecer? Eu vou pegar a nossa variável última linha e vou armazenar nela o que? Os valores que tiverem na nossa sheet 2, certo? Então, vou só comentar aqui para não dar um erro. Observe que vai dar um erro. Porque aqui eu vou colocar, antes de tudo, para eu não ter que ficar repetindo sheet 2.cells e assim vai, para eu ter acesso às propriedades da própria sheet. No caso aqui, esqueci de setar o nosso objeto, certo? Ou seja, vou setar W e vou passar a chamar o W. Na realidade, eu vou passar a chamar a minha sheets, que é o que eu estou digitando agora, que é a nossa sheet 2, vai passar a ser chamada agora de W, certo? Então, a partir desse momento, utilizando a propriedade with, que quer dizer com W, quem é W é a nossa sheet 2, que é essa sheet que vamos estar trabalhando aqui nesse momento. Então, a partir desse momento, colocando botando with, e com o W aqui, que é o objeto que eu setei, eu vou ter acesso às propriedades da nossa guia, certo? Então, eu estou dizendo o que aqui? Com W, ou seja, com sheet 2, vai executar isso. Se não, a minha última linha, voltando aqui, vou apagar o nosso comentário. Vou fazer o que? Vou dizer que a nossa última linha, ponto, cells. Observe que eu não precisei colocar mais sheet 2, porque o VBA já entendeu que essa propriedade faz parte da nossa sheet 2, certo? Reconheceu através do nosso comando with aqui. Então, ponto cells, ou seja, a minhas células, ponto house, ou seja, linhas, ponto count. E qual é a contagem de linhas que ele vai fazer? Da coluna A, certo? Que é a coluna que está a minha cidade. Fecho o meu parênteses, ponto, end, abro parênteses, XLUP, ou seja, de baixo para cima. Ou seja, ele vai fazer a contagem dos dados da linha, certo? Ponto row. Ou seja, a minha variável última linha vai receber os dados da coluna A, certo? E ele vai contar de baixo para cima. Então pronto, a minha variável última linha agora vai receber esses dados. A partir desse momento que ela receber esses dados, eu vou fazer o quê? Vou usar agora o comando for each, vou fazer uma varredura em um intervalo. For each, vou declarar uma variável aqui chamada id em range, ou seja, no intervalo. E qual vai ser o intervalo? Ponto cells, nossas células, a partir da linha 2, certo? Porque a primeira linha aqui é o nosso cabeçalho da nossa sheet 2, vírgula, da nossa coluna 1, vírgula, e ele pergunta em qual célula, certo? Ponto cells, na minha última linha, certo? A nossa variável que eu peguei, a nossa última linha. Então, observe que esse valor aqui vai variar, certo? Última linha. Qual é a coluna? A coluna A. Fecho meu parênteses. E fecho o meu segundo parênteses, certo? E depois disso, eu vou verificar o que? Vou fazer uma verificação com o comando if. If, se meu id, que é esse carinha aqui que eu acabei de declarar, ponto value, ou seja, se o valor dele for igual a node, certo? Nosso nó, node.text. Então, lembrando que esse node aqui, pessoal, o texto desse node vai ser o texto lá dos nossos filhos, certo? Ou seja, se o texto do nosso filho for igual ao valor que tiver aqui no id aqui, certo? Por exemplo, se eu cliquei lá em camarões, no caso aqui que está em inglês, Cameron, se eu cliquei lá em Cameron e o valor for igual a esse valor aqui, ele vai trazer esses dados, certo? Então é isso que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo uma verificação se o valor do meu id é igual ao valor do nosso node click, certo? Do nosso nó. Se for igual, o que ele vai fazer? Lembrando que eu tenho 5 textbox, certo? Então a minha primeira textbox, minha textbox 1, observe que eu coloquei o me para me ajudar aqui a facilitar. Me textbox1.text,
vai receber o valor de quem? Do nosso ID, que é o nosso objeto aqui, que está fazendo a varredura. Nossa variável que declaramos aqui. Ponto offset, ou seja, ele vai deslocar nenhuma linha, porém uma coluna, certo? Ponto value. E aqui vai ser a mesma lógica para todos, certo? Ou seja, ele vai deslocar aqui uma coluna, aqui vai deslocar 2, 3, 4 e 5, certo? Eu espero que você tenha compreendido. Aqui eu estou fazendo a varredura utilizando o comando ID. Aqui eu estou fazendo a varredura utilizando aqui a estrutura for each. E ele está fazendo a varredura onde? No nosso intervalo. E qual é esse intervalo? Na linha 2, a partir da linha 2 da coluna 1, certo? E até onde? Até a minha última linha da coluna A, certo? E aí, quando ele fizer essa varredura, ele vai verificar com o comando if. Ele está verificando se esse D aqui, certo? Se o valor desse D é igual ao valor do node, certo? O node é o nosso nó lá que vai aparecer os nomes. Se for igual, ele vai carregar aqui nos nossos objetos, vai atribuir aos nossos objetos os valores que ele foi encontrando no nosso ID, que é esse carinha aqui, ponto offset, ou seja, ele vai deslocar uma casa para esse D. Porém, não vai deslocar nenhuma linha, porém uma coluna, certo? Ou seja, se eu clicar lá no nosso nó for, por exemplo, Quênia, ele vai trazer para o nosso textbox 1 a nossa população. Para o nosso textbox 2, como eu vou deslocar duas colunas, ele já vai trazer a expectativa de vida, certo? Para o textbox 3, vai trazer a cidade e assim por diante, certo? Então, entendido isso, basta eu copiar este comando aqui e colar mais 4 vezes, certo? Já que eu tenho 5 textbox, já havia colado uma vez. Então, aqui vai ser 2, porque eu vou deslocar duas colunas, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Aqui eu acabei copiando a mais, certo? E aqui para trazer o valor correspondente para o objeto correspondente, aqui vai ser 2, aqui vai ser o textbox 3, o 4 e o 5, certo? Então, muito fácil, certo? Compreendido isso? Vamos aqui avançar. Aqui vou fechar o meu primeiro if, certo? Aqui do nosso nó. E agora eu vou fechar o nosso laço com o nosso next. Lembrando que esse ID aqui que eu coloquei não é obrigatório, certo? Se eu tivesse deixado só o next também, que ele faz parte aqui dessa estrutura for, ele fazia a varredura do mesmo jeito. Mas sempre é bom colocar o nosso ID, porque, aliás, sempre é bom colocar no final do nosso laço a variável que foi criada, certo? Para a gente saber que esse next, por exemplo, pertence a esse comando for aqui, certo? Caso eu tivesse mais de um, eu ficaria perdido, certo? Então, sempre é uma boa prática. Agora eu coloco o nosso segundo end if para fechar. Lembrando, observe que eu tenho duas verificações, certo? Tem uma primeira aqui e uma segunda, ou seja, eu vou ter que ter um end if duas vezes, certo? Agora eu fecho com o nosso end with. Digitei errado aqui. Esse end with faz parte aqui da nossa estrutura with, certo? E só. Vou só salvar aqui. Se tudo estiver certinho, vamos ao teste. Vou aqui na nossa sheet 1 e vou clicar em formulário. Vou clicar em África. Observe que a propriedade aqui, label edit, a propriedade label edit do nosso preview tá como automático, certo? Então causa esse efeito aqui. Depois a gente vai alterar ela para manual. Assim não vai acontecer essa situação de ele ficar editável. Então eu vou dar um duplo clique aqui em África, ele vai se expandir. Se eu clicar aqui em Botsuana, ele vai carregar os dados correspondentes a Botsuana. Vamos verificar aqui. Como a minha propriedade show modal aqui do formulário está ativa, eu não vou conseguir aqui mudar de guias com o formulário ativo, certo? Mas vamos observar aqui que Cameron vai mudar os valores. Egito, certo? Guiana, Quênia, Sudáfrica e Tanzânia, certo? Observe que os valores estão mudando. Se eu vir aqui em Américas, observe que se eu clicar em América nada acontece, só expande. Mas se eu clicar em Argentina, o valor vai mudando, certo? Observe, não é necessário que eu clique, passe apenas as setinhas de cima para baixo e os valores vão mudando, certo? Se eu clicar em Ásia é a mesma coisa, nada vai acontecer, porém se eu clicar nos nossos filhos, e nada acontece quando eu clico aqui nos nossos pais devido à verificação que eu fiz, certo? Eu verifiquei se o nosso node key, ou seja, a nossa chave do nó for um desses 5 textos aqui, nada vai acontecer, porém se não for nenhum dos 5, obviamente vai ser os nossos filhos, certo? Vai trazer os valores.
certo. Vou aqui em Australásia e vou carregar só a Europa aqui pra gente ver que tá funcionando perfeitamente, certo? Então o objetivo da aula foi concluído. Espero que você tenha compreendido. E até a próxima. Falou!